obrigado por estar em nossa companhia. Estamos aqui para falarmos um pouco sobre as palavras que se cruzam nesta lição número 3, que tem como título principal o chamado de Deus. E aqui poderíamos já descodificar um bocadinho aquilo que é o chamado de Deus, mas eu não faria sozinho. Gostaria de introduzir primeiro para vocês o nosso amigo Zeferino Vijombo, que estará comigo aqui na condução deste programa durante os poucos minutos que nós temos para falar. Então, Sim. Vitorino, ou Zeferino, seja bem-vindo. Obrigado. E que Deus possa iluminar a nossa presença aqui neste momento. Amém. Acima de tudo. Obrigado. E é um prazer e agradeço à direção da igreja pelo convite que mais uma vez me faz e me dá essa oportunidade de poder participar na gravação deste programa, que é a lição número 3. Exato. Por acaso achei uma lição muito interessante Sim. e falou-me de uma forma muito pessoal. E eu espero que você aí do outro lado possa achar útil e sentir-se motivado a buscar e a começar a fazer também as suas investigações de forma que possa perceber melhor, né, a interação, esse debate que nós temos aqui, esse programa que foi criado para si também. É verdade. E aqui nós poderíamos já começar a procurar fazer entender melhor, não só a nós próprios, mas Sim. também aos amigos que nos assistem, o chamado de Deus. Por que é que Deus nos chama? Aqui nós vemos que Deus nos chama para sermos separados para a realização de uma determinada tarefa. E muitas vezes, para isso, nós não precisamos de ter um grau acadêmico ou um título muito elevado. Não, porque no caso de Esdras e Sim. Neemias, Sim. felizmente eles já tinham estas qualificações. Sim. Felizmente. Apesar de estarem num ambiente diferente, terem nascido no cativeiro, mas tiveram aquela preocupação de buscar o Senhor e, diferente dos demais judeus, numa situação difícil de cativeiro, investigaram sobre aquilo que é a palavra de Deus Certo. e aprofundaram-se, mesmo numa terra distante, naquilo que Deus tinha orientado ao seu povo. É. Na verdade, esse chamado de Deus importa refletir em termos de critérios de seleção, a maneira como Deus seleciona ou escolhe ou chama alguém para a realização de uma determinada obra, os critérios de seleção usados por Deus comparativamente aos dos homens, conforme disse muito bem o nosso irmão Durão. Muitas vezes os homens olham muito nas qualidades, nas competências, não que não seja necessário, não é? Mas o grau acadêmico, geralmente, é uma das coisas que mais chama a atenção. É verdade. Mas a verdade é que nesse critério de seleção de Deus, Deus olha pouco pelos diplomas da pessoa, mas Deus olha o coração. Diz, enquanto o homem olha pela aparência exterior, Deus sonda o coração do homem. Portanto, enquanto que os homens, nesse processo de qualificar, vão olhando de acordo com o que ele estudou, o que não, Deus olha a humildade. É uma das grandes coisas que Deus muitas vezes olha e observa e chama a atenção na pessoa, é a humildade. E aqui há duas questões que eu gostaria de partilhar com os amigos e aqui com o Zeferino também, e de certeza que me vai ajudar nessas ideias, que é o seguinte: havia duas questões. Deus também olha para a educação. Claro. Porque Esdras era um escriba. Sim. E o escriba é alguém que tem, ou seja, uma instrução acadêmica, ou seja, é um acadêmico completo. Claro. E que é um rabino, é um mestre. Exatamente, era versado em questões de copiar a lei de Moisés. A lei de ou Moisés. Seja, não era qualquer pessoa Sim. que podia oficiar, Sim. não é? Esse trabalho. Sim.
aqui já vemos que havia uma distinção, Uhum. não é, em termos educacionais Sim. ou em termos acadêmicos na vida de Esdras. De Esdras. Mas também existia um outro campo, Sim, que é a experiência com Deus, com Deus. que se calhar era a parte mais visível para Uhum. Deus, Para Deus. que fez com que o Senhor chamasse Esdras para uma tarefa específica. Uhum. Mas, falando do chamado, é muito mais fácil, talvez, estarmos a analisar a vida desses homens e o seu relatório é que tiveram um princípio e já tiveram um fim, porque já não Exatamente. são vivos. Agora, para o nosso contexto atual, Deus continua ainda a chamar Com certeza. pessoas para o seu serviço? Com certeza. E se Deus continua a chamar, como podemos perceber o chamado de Deus? Em coisas grandes, em coisas pequenas? Qual é o critério de seleção da parte de Deus? Na nossa vida atual, será que já foi chamado para exercício de uma tarefa? Deus chamou suavemente e você endureceu o coração, aceitou? Como foi a tua experiência? E como tem sido a tua experiência? E eu admiro muito e dou graças a Deus por essas lições. Chama-nos a atenção, porque eu acredito, irmão Durão, Sim. que quando Deus vem nos falar nesse tempo, nesse debate sobre chamado, o interesse grande de Deus, ou seja, só o tema em si, para mim, e esse debate, para mim, é já um chamado da parte de Deus para refletirmos Exatamente. e ver como outros se comportaram quando Deus chamou, como Deus chamou, porque podemos às vezes não chegar a perceber que o Senhor nos está chamado para o desempenho de uma grande tarefa, porque a voz de Deus às vezes é muito silenciosa, às vezes parece às vezes pouco clara, mas a nossa consciência também apela. Como nós temos respondido o chamado de Deus, temos algumas responsabilidades atualmente no exercício da vida. Ou então, irmão Durão, o chamado ocorreu e Deus já não está a chamar mais. Não, Deus continua a chamar. Deus, até ao fim dos tempos, Deus continuará a chamar. E muitas vezes nós estamos à espera que o Senhor se manifeste de uma forma assombrosa. De uma forma extraordinária. E às vezes o Senhor aparece de maneira que nem as pessoas que estão ao nosso lado se apercebem que é Deus a usar-nos para fazermos a sua obra. E só para nós termos uma ideia que Esdras e Neemias foram chamados para uma questão muito delicada. Um assunto que nos nossos dias nós diríamos que seriam os sacerdotes, os levitas, os reis, não é, pessoas com um cargo de extrema importância a realizarem. A obra. Para o nosso contexto atual, diríamos que seriam os pastores, os anciãos, os diáconos a fazerem a obra. Mas não, Deus, na sua omnisciência, foi buscar homens simples para fazerem uma obra grandiosa. E a obra o que era? Reconstruir o templo, a cidade e o coração das pessoas. E aqui nós conseguimos ver que, mas nós hoje não temos um templo que precisa de ser reconstruído. Não temos. Então eu vou lhe dizer o seguinte, o templo pode ser as ruínas do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele pode eventualmente estar arruinado. E acima de tudo, desculpa que lhe corta, dentre os templos, de uma forma dita, o mais importante mesmo é o corpo humano. Exatamente. Não é para as paredes que Deus deu a sua vida. Exato. E, portanto, Deus, claro, Ele estabeleceu e criou uma embaixada, né? Um lugar, uma instituição que o pudesse representar. E o templo, no caso, é o lugar de oração, o lugar de adoração. Mas, acima de tudo, Deus tem em conta o principal templo que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Tanto é assim que
a reconstrução da cidade, dos muros, Os muros seria em vão se o coração do povo não tivesse voltado para o Senhor. para o Senhor. E o outro aspecto, a reconstrução da cidade. Que cidade é que nós vamos reconstruir? E eu diria, temos muito a fazer nessa obra. Por exemplo, a cidade, nós poderíamos colocar aqui uma figura de estilo e seria a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família ou os nossos relacionamentos. Os relacionamentos na igreja hoje não são a mesma coisa. Os relacionamentos na família hoje estão completamente destruídos. Então, nós temos um trabalho árduo a ser feito. Certo. E nós hoje estamos tão relaxados, estamos agindo de uma forma tão rotineira que achamos que já não há mais nada a fazer. E, por fim, eles também tinham a incumbência de trazer de volta ao povo a adoração original. Ou seja, o povo deveria ser ensinado, e isso às vezes é que nos falta, deveria ser ensinado para voltarem às origens. Porque um grupo pequeno de pessoas, se calhar 7 ou 10 pessoas, é que conseguiram manter a chama acesa em Babilônia. Mas a maior parte do povo tinha se corrompido. Mas, irmão Durão, estamos aqui a falar, só contextualizando sobre a questão de Esdra e Neemias, eles estavam num contexto de guerra. Exatamente. O próprio povo em si, portanto, a nação estava completamente destruída. Ou seja, já não havia nação, porque os seus principais homens foram arrastados, tanto é que ele era um homem cativo. Agora estava sob direção dos estrangeiros. E a própria cidade em si de Israel estava em ruína, e o próprio povo também estava completamente desorientado, e as coisas do Senhor eram completamente negligenciadas. Ou seja, já não havia uma instituição que pudesse representar o Senhor. E isso preocupou um homem, nesse caso Esdra. É verdade. E ele chorou, ele lamentou, ele buscou o Senhor de uma forma muito pessoal, porque é mais fácil, talvez, pela sua função, seria mais fácil, talvez, lidar com as questões teológicas. Exatamente. Agora, lidar com as questões políticas, a governação de uma nação, a recuperação de uma nação, a construção de uma cidade, não é uma tarefa que começa simplesmente por um homem. É verdade. Mas nessa perspectiva, começou. Como entender o chamado de Deus muitas vezes é complicado, independentemente das qualificações que ele tinha. Ainda assim, as responsabilidades que repousaram sobre ele transcendiam até a sua formação, porque ele poderia talvez ter lidado muito bem com as questões teológicas, mas, além das questões teológicas, que era muito mais fácil, na verdade, reproduzir ou transcrever a lei de Moisés, mas ali diz que além dele transcrever, ele tinha que reconstruir a cidade. Exatamente. Tinha que, acima de tudo, mais do que reconstruir a cidade, tinha que trazer de volta o povo para a adoração ao Senhor. Que tarefa grandiosa. Agora, uma pergunta. Quando Deus chama a pessoa, Deus qualifica essa pessoa ou Deus olha já pelas qualificações dessa pessoa? Ou seja, o ancião falou, o irmão Durão falou sobre a formação de Esdra. Exato. Okay? Ele era um escriba, era um mestre. Escriba, exato. Okay? Ele, nessa perspectiva, não, ele estava qualificado para esse serviço. Agora diz, além desta formação que ele tinha, qual era a sua comunhão com Deus? O que é que mais chamou a atenção em Deus? Porque diz, Deus tem em conta também a educação da pessoa. Mas, além da educação ou formação, Deus leva em conta a experiência pessoal. Agora, essa experiência, eu até lembro aqui o caso de João Batista. Jesus disse que dentre os que nasceram do ventre de uma mulher, não há um maior do que João Batista. Ok? Mas há um momento especial
por acaso a lição não vem falando do João Batista, mas por Sim. acaso chama-me a atenção, porque além de ele ser chamado ou eleito, ungido pelo Senhor, porque até o anjo que anuncia a Maria o nascimento de Jesus é o mesmo que anuncia para Isabel, que é a tia de Jesus, Sim. prima de Maria. Ele anuncia, e João Batista, num dado momento, diz que ele retira-se da cidade e vai viver no deserto. Por que ele retira-se para viver no deserto? Porque ele queria se qualificar melhor, não queria falhar nessa sua obra, ou nesse seu chamado. Nota-se que além de Deus chamar a pessoa, Deus não predestina de que esse vai fazer até o final o certo, mas Deus chama a pessoa, ainda que com deficiência, Deus vai trabalhando com essa pessoa para que essa pessoa possa cumprir com o desejo ou o desígnio do Senhor. Então, essa experiência pessoal, essa convicção pessoal, é a mesma coisa que achamos aí em Esdra, na pessoa de Esdra, em que ele experimenta uma comunhão com o próprio Deus. E não há um momento em que nós vemos uma celebração, por exemplo, na unção de Samuel, o rei, né? Em que há uma unção, em que lhe é derramado um azeite, mas nele não. Esse momento não acontece como de ter um ponto de partida, mas ele vê a miséria do povo e ele move-se em íntima compaixão e decide fazer a vontade do Senhor. E o Espírito estava a conduzir certamente toda a sua experiência. Aqui na pergunta que me colocou, eu leio o texto de Esdras, Certo. capítulo 7 e o versículo 10. Diz assim: por que Esdras se predispôs a fazer tudo e Sim, o chamado é... A resposta que a Bíblia nos dá é: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. E reparem, amigos, durante 13 anos, Esdras ensinou o povo a conhecer e a obedecer à lei do Senhor. E Esdras pode ter pensado que os 13 anos foram em vão, que 13 anos foram muito e o povo não tinha aprendido nada. Mas enganem-se, que depois desse tempo, o próprio povo, sem ter sido forçado, pediu que houvesse uma assembleia. Mas estão a ver? Então, a Bíblia jamais se contradiz. Quanto mais estudarmos, maior será o nosso desejo de partilharmos com outras pessoas. E, tal como Esdras propôs em seu coração, estudar e buscar entender a vontade de Deus, eu e você podemos fazer o mesmo. Eu e você podemos ser arautos de Deus, arautos da liberdade, arautos do conhecimento, para tirarmos as pessoas da lama do pecado. Eu olho numa das profissões, né, que era de Jesus, a profissão de Jesus, que era de carpinteiro, diz que quando o Senhor olhava para um tronco, ele não enxergava necessariamente o tronco, por mais deformado, defeituoso que ele podia se encontrar, mas Jesus olhava certamente e imaginava na bela cadeira, na bela mesa, na bela porta ou bela janela, na obra que ele podia vir a realizar com esse tronco, ok? E eu vejo que nessa questão de nós sermos chamados por Deus, no caso de Esdra, é interessante, irmão Durão, dentre todos os assuntos a qual ele podia trazer para falar, ele é como que se especializou unicamente na lei de Moisés e procurou, dentre as suas lutas, suas batalhas, disse como que o meu propósito, pelo menos, é permanecer ou manter a chama da lei, dos mandamentos de Deus. A chama tem que estar sempre acesa, e procurou atiçar o fogo no coração do povo para que não se esquecesse da lei do Senhor.
E é conforme o irmão Durão disse muito bem, pensando ele que talvez durante os 13 anos todo o seu exercício foi em vão, mas Deus estava escrevendo todas as suas ações e estava o Espírito Santo trabalhando no coração do povo. E, na verdade, isso é uma questão que ocorre muitas vezes conosco, né? Às vezes parece que nos esforçamos e parece que não vemos o resultado, né? E parece que o nosso esforço foi todo em vão, né? E ficamos até cansados. É verdade. Mas disse, não olham para vós mesmos, olhai para cima, diz o Espírito de Profecia, que em Deus encontraremos força suficiente para continuar a nossa caminhada. Vamos então fazer uma pausa, né, que é para chamarmos a música. A música, sim. Lembrar e agradecer aos nossos irmãos que têm essa gentileza de proporcionar para nós um hino de adoração. E hoje, por acaso, vamos ouvir o hino que será entoado pelo nosso irmão Luís Santos, com o tema Quero Lá Estar. Então, a nossa atenção é esse belo hino musical, esse trecho musical. Ao longe vejo as horas, os dias, as sombras e a sensação de um certo vazio, receio, palpite, certa solidão. Perto vejo as caras, os cheiros, as cores, abraços, sorrisos de uma multidão. Ouço as vozes alegres, amigas, as flores, os braços, os risos em reunião. Sinto o cheiro agradável, posso imaginar poder lá estar, poder viver, poder vencer, poder voar, por teu poder, viver em paz com meus irmãos, te encontrar, dar-nos as mãos e adorar, ainda assim cantar melhor quando entoar qualquer louvor, amar melhor e entender que Deus é o amor. Relembro promessas, certezas, o plano da salvação. Revejo a vida de Cristo, a morte e a ressurreição. Não vejo incertezas quando Ele voltar. Eu quero lá estar, quero viver, quero vencer, quero voar, por teu poder, viver em paz com meus irmãos, te encontrar, dar-nos as mãos e adorar, ainda assim cantar melhor quando entoar qualquer louvor, amar melhor e entender que tu és o amor. Eu sei que vou lá estar, que vou viver, que vou vencer, que vou voar, por teu poder, viver em paz com meus irmãos, te encontrar, dar-nos as mãos e adorar, ver, procurar, saber, encontrar, tu és o amor, procurar, entender, encontrar, tu és o amor,
viva, estamos de volta para terminarmos com este programa, mas não sem antes fazermos a segunda parte, e o nosso desejo é que vocês tenham gostado da música de Luís Santos e que ela tenha vos feito lembrar das belezas e as maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu quero lá estar. É verdade. Agora, voltando para o tema, nós gostaríamos de falar um bocadinho sobre o tempo profético. E neste tempo profético nós haveríamos de dizer algumas questões, que é o seguinte: eu, das contas que faço, de 1844 até hoje, já se passaram 175 anos. E se nós entendermos que em 1844 entramos num processo novo, ou seja, o tempo da graça para nós começa a contar a partir daí, então eu consigo entender que nós temos 175 anos de graça. Mas como as Escrituras nos fazem entender que a vinda do Filho do Homem seria semelhante nos dias de Noé, nós vamos buscar a história de Noé e quanto tempo de graça Deus deu ao povo antediluviano. Diz que ele pregou 120 anos. 120 anos. Se nós fizermos 120, ou seja, 175 menos 120, nós vamos ter 55 anos de graça a mais. Sim. Isso a mim faz pensar que nós estamos no fim do fim. Estamos no fim do tempo do fim. Estamos mesmo, quer dizer, estamos no limiar do tempo, limiar do ou seja, tempo. já estamos naquele período de compensação, de neutralizações, ou seja, a compensar o tempo que foi desperdiçado. E este tempo... Numa perspectiva comparativa sobre o tempo que Deus deu, por exemplo, para o povo antediluviano, que foram 120 anos. Depois dali, caiu a chuva. Agora, comparando com esses 175 menos os 120, claro, ficamos aí como uns 50. Em termos de lógica. Exatamente. Temos esse tempo a mais, porque nós precisamos de saber qual é o tempo profético que nós estamos a viver. Não é? Porque nós somos a última geração. E o tempo profético que nós vivemos, estamos a viver o tempo em que nada mais falta para se cumprir, senão a mensagem dos 3 anjos. Certo. E é essa mensagem que vai trazer o Messias. E nós não sabemos se faremos parte ou não deste grupo especial. O que sabemos é que a cada dia que passa, nós nos aproximamos mais do fim. E a verdade está aí, porque na questão do chamado de Deus, há uma tendência das pessoas pensarem, por exemplo, no caso de Judas, como se Deus tivesse predestinado Judas para a perdição. Embora que havia uma profecia de que o Filho do Homem seria traído, não era desígnio de Deus, não estava, não fazia parte, não estava nos planos de Deus de que o Judas tinha que ser o traidor. Na verdade está de que a profecia existia, mas, embora Deus chame as pessoas têm o livre-arbítrio. As pessoas podem escolher entre aceitar ou rejeitar. E nesse tempo que estamos a falar, que por acaso é uma questão mesmo determinante para a nossa vida, né? Afinal de contas é que depois dali já não teremos uma outra oportunidade. Não teremos. Quer dizer, o tempo é agora, e disse, Deus nos predestinou para a salvação. Prova disso, Cristo morreu para a nossa salvação, revelando o desígnio de Deus, o desejo altruísta que nasceu no coração de Deus, salvar o homem. Mas nesse desígnio de Deus, o Senhor propôs também não violar a liberdade do homem. O chamado livre-arbítrio. O chamado livre-arbítrio. Deus respeita. E eu admiro muito Deus nessa perspectiva, a maneira
diplomática com lida conosco, a paciência, a misericórdia de Deus para conosco, em que não sendo nós pessoas qualificadas, sendo nós pessoas pecadoras, ainda Deus conta conosco nesse plano da salvação. É verdade. Primeiro, Deus nos chama, não sendo qualificados, Ele nos chama e nos qualifica. E Ele permite que nós passemos por experiências, e muitas das vezes experiências duras, amargas, mas Ele permite nós passarmos por essa via para que depois, ao chamarmos outros, tenhamos uma experiência para contar ao outro. E depois há uma questão, antes de avançarmos, que Deus, uma das prerrogativas que Ele tem é que Ele é omnisciente. A omnisciência E de a Deus. omnisciência de Deus faz com que Ele conheça o futuro. Sim, Mas nem isso Deus utiliza para predestinar uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Pelo contrário, Deus, no seu infinito amor, sim. luta com o ser humano no sentido de salvar o ser humano. O ser humano, E foi assim com Judas, foi assim com Pedro. com Pedro, Só que a última decisão é do ser humano. o ser humano. E Deus não interfere nas nossas escolhas. É como se nós limitássemos, temos o poder de limitar a ação divina na nossa vida. E vemos aqui pessoas que, se for para dizer, eles estavam predestinados, ele foi eleito, como se Deus preferiu um, não preferiu o outro. Podemos aqui buscar várias experiências, vários personagens de pessoas que foram chamados por Deus, mas que não finalizaram a obra conforme Exatamente. Deus os chamou. Sim. Por exemplo, o Sansão foi chamado para libertar o povo do Senhor, o povo israelita, da opressão dos filisteus. É verdade. Mas se nós acompanhamos o curso de Sansão, diz que Sansão era como que um homem, um carro desgovernado. As suas paixões o levavam para bem distante daquele que era o propósito do Senhor. Vemos também ainda, embora que no final ele chega com a sua morte a matar mais inimigos, mais filisteus do que no período que ele esteve em vida. Como Mas que aí ele foi já a bondade foi do Senhor. a graça, a misericórdia de verdade. Deus. Ele perdeu A os visão, olhos, tudo, a visão sim. e tudo. Foi, Foi a bondade do Senhor. foi triste. A graça, por isso que é de destacar a graça, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Ainda encontramos muitos outros que você vê, eles foram chamados, mas o chamado de Deus não predestina a pessoa para um fim. Deus continua sempre tendo em conta o respeito à liberdade de escolha desta pessoa. E Deus chama sempre a salvação. A salvação. Por isso é que ele mesmo no Antigo Testamento, nós vemos em Deuteronômio Deus a convidar o ser humano para a vida, né? Certo. Propõe-nos a bênção e a maldição, É verdade. mas diz que escolhe a vida para que vivas tu e a tua E a descendência. tua descendência. E aqui diz que as 70 semanas e os 2.300 dias. Os Dias 2.300 tardes e manhã, que é a manhãs mesma que coisa, são, né? que são anos, Sim. né? Sim. Dias de anos. Aqui as 70 semanas, que na realidade são 490 anos, Anos, sim. não é? Porque são semanas de anos e que fazem parte das profecias de De Daniel. das 2.300 tardes e manhãs, que no fundo são anos também. Anos também, sim. E nós vemos, no período dos 2.300 anos, nós encontramos várias profecias, Várias profecias, sim. onde a primeira é a das 70 semanas. Sim. E nessas 70 semanas aconteceram coisas tão importantes na história do cristianismo que nós não precisamos de decorar tudo. Certo. Nós só precisamos de saber que acontecimentos é que se deram durante essas 70 semanas. Essas semanas. Porque é também ao longo das 70 semanas onde nasce o Messias, O Messias. não é? O Messias tem o seu ministério, é morto, não é? Ressuscita e ascende aos céus. É. E é também aqui onde nós vamos encontrar a experiência amarga do povo judeu, que por ter desobedecido e negligenciado a lei do Senhor, viu aquela
aquela prerrogativa que cabia a eles como sim. serem um condutor Sim. para o mundo O das mundo. bênçãos do Senhor, Sim. ser passado Para os gentios para os também. gentios, não é? Eu acredito que o Zeferino deve ter mais detalhes sobre esta questão das 70 semanas. Sim, a questão dessas 70 semanas, lembra-se, na verdade, embora que seja uma profecia muito complexa, Muito, sim. mas detalhadamente a Bíblia chama-nos atenção aos pequenos detalhes, traz-nos ferramentas para podermos interpretar melhor. O que podemos falar dela também é que, embora havia uma profecia, ou seja, o povo de Israel estava predestinado, foi chamado para o exercício dessa missão que não é de menos importância, que é para que eles servissem de modelos para o mundo. Mesmo assim, eles erraram naquilo que era o seu chamado. Eles falharam, ok? Falharam e a responsabilidade depois estendeu-se para todos, até os gentios. Portanto, para dizer que quando Deus nos chama, não é necessariamente porque somos pessoas mais qualificadas do que as outras, mas quando Deus nos chama, dá-nos automaticamente uma maior responsabilidade, ok? Temos uma responsabilidade e se nós não, portanto, mesmo que esse chamado é acompanhado com uma responsabilidade, o cumprir ou não vai depender de si, porque Deus vai respeitar o seu livre-arbítrio. Mas lembrar que há consequências. E o que Deus pretende é evitar as consequências. Por isso, da parte de Deus, sobre a lição dessa semana que fala sobre o chamado, não temos muito tempo para poder mais adiantar, mas o nosso convite é que você possa examinar bem as Escrituras e que possa olhar melhor em seu coração e perceber se o Senhor está fazendo um chamado agora. Da minha parte é tudo. Eu vou dar a oportunidade ao irmão Durão para que possa dar o seu parecer final. Sim. Então, aqui nós vimos, já falamos muito também sobre a eleição vinda de Deus. De Deus, sim. Que Deus não ama uns e aborrece outros. Não vamos repetir, mas só a nossa responsabilidade também o Zeferino já falou. E eu gostaria de terminar fazendo um apelo para que nós, como líderes, nós como membros do corpo de Cristo, pudéssemos ter tempo para estudar a palavra do Senhor. Porque só estudando a Bíblia, orando e testemunhando deste Jesus que nós conhecemos e tanto amamos, é que nós vamos transformar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos membros da nossa igreja e os membros da nossa comunidade. Porque a palavra de Deus, meus amigos, tem poder, não para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar a vida de cada um de nós. Então, faça este desafio, porque nós também já o fizemos. Confie na palavra do Senhor e cada um de nós verá que vale a pena, que o Senhor Jesus seja recebido e acatado entre nós, que Ele seja entronizado no nosso coração para sempre, que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém. Amém. Pronto, foi um prazer, irmão Durão. Obrigado. Okay? Que o Senhor abençoe você.